todos. Sejam todos bem-vindos, bem-vindo. Prazer ter o nosso meio. Luizinho também, bem-vindo. Amados, eu convido vocês a abrir as suas Bíblias no livro de Tiago. Hoje nós encerramos a exposição desse livro. Começamos em fevereiro, quase 7 meses. Em um livro extremamente prático à igreja. Ele nos revela uma mudança de comportamento de vida bem atualizado, né? E foi muito bom. É como eu sempre falo, alguns escutaram, mas eu escutei todas as minhas pregações, então aprendi muita coisa com ela. Espero que vocês também tenham aprendido, e mais um pouquinho ainda hoje. Então nós vamos ler do capítulo 5, do versículo 13 até o 20, que diz o seguinte: entre vocês, alguém está sofrendo? Que ele ore. Alguém se sente feliz? Que ele cante louvores. Então, entre vocês, há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que este ore sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros, orem um pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Vamos orar novamente. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos aqui essa manhã, Senhor, e que nós possamos ser edificados, Senhor, possamos ser transformados, e que a tua palavra crie morada em nossos corações. É o que eu te peço em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Quem observou e quem assistiu a esses cultos de livro de Tiago, dentro desse contexto desse livro, ele escreve sempre sobre ter perseverança, que a perseverança deve ser uma ação completa, a fim de nós sermos cristãos perfeitos e íntegros. No capítulo 1, versículo 4, ele vai falar o seguinte: a perseverança deve ter ação completa, a fim de que sejamos maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Então, perseverança, aqui a gente observa que Tiago, ele falou várias vezes sobre essa ação que nós devemos ter. E dentro desse contexto, ele faz uma pergunta aqui no versículo 13. Há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Esse sofrendo é a palavra aonde Tiago ele fala no capítulo anterior, aliás, no versículo 10, que ele fala sobre os profetas, lembra? Ele vai citar primeiro Jó, e depois ele fala dos profetas, lá no versículo 10. Irmãos, tendo os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Então, esse sofrimento, ele está incluindo perseguição, acidente, praga, crise econômica, dificuldades de toda sorte. E aqui
o interessante é que Tiago, ele coloca a responsabilidade de orar em cada um de nós. Se alguém entre vocês está sofrendo, que ele ore. Ou seja, essa ação a nossa ação de orar pelas nossas dificuldades, ela tem que ser verdadeira. A oração acalma o nosso espírito. Serve para recebermos a sabedoria do Senhor diante dos fatos. Tiago aponta a nossa dificuldade deve ser compartilhada com o Senhor primeiramente. A grande dificuldade, muitas vezes, de nós crentes, quando estamos enfrentando dificuldade, é a murmuração. Isso é comum ao homem. Se não é comum para você, eu falo então por mim. Muitas vezes, quando passamos dificuldades, a primeira coisa que nós fazemos é reclamar diante da situação. E aqui Tiago ele fala ao contrário. Se algo está te incomodando, se algo está te trazendo dificuldade, sofrimento, ore. A oração tranquiliza o coração e nos fortalece para enfrentarmos o dia ruim. Quando enfrentamos a dificuldade, a oração se torna o único recurso para buscar o conforto e força no Senhor. Temos que aprender a depender do Senhor e descansar na sua infinita sabedoria e saber, preste atenção, que Ele nunca erra. Nós, na reunião passada, o Rodrigo falou algo que na oração dele que me chamou muita atenção. Muitas vezes nós falamos em dificuldades, mas realmente nós estamos nos preparando porque dias ruins virão. A palavra diz sobre isso. Não sou eu que falo. A palavra diz que tempos ruins virão e que nós nos preparemos para isso. E o Rodrigo falou algo interessante, mas em compensação, a palavra também diz que teremos dias bons. E que muitas vezes nós, diante desse entendimento que virão dias ruins, nós não damos atenção às coisas maravilhosas que o Senhor tem feito dia após dia na nossa vida. O Senhor é bom em todo o tempo. Independente do como estamos vivendo, de que maneira estamos vivendo ou passando a situação. A maneira que nós estamos vivendo, eu não estou falando a maneira de pecado, a maneira que estamos vivendo diante da dificuldade. Não estou falando da maneira que estamos vivendo fora do contexto cristão. Então, agora, de igual forma, Tiago também faz uma pergunta. Alguém se sente feliz? Que ele cante. Mais uma vez, Tiago coloca essa atitude como responsabilidade do crente. Ao mesmo tempo que passamos por dificuldades, também passamos por tempos de felicidade. Sabemos que dias melhores para sempre. Isso aqui eu peguei usei uma letra de uma música, que ela tem um contexto muito interessante, que ela vai falar que dias melhores para sempre, e a gente sabe que dias melhores para sempre será na eternidade. Então nós sabemos que sabemos que dias melhores para sempre teremos quando formos resgatados pelo Senhor. Mas também agora nós também teremos tempos bons, tempos de refrigério. E às vezes somos tão preocupados com o dia de amanhã. O mal acaba, basta o mal o seu dia. Mas nós temos aquela pré-ocupação, que é comum também a todos nós. Ficamos preocupados. Eu sou uma pessoa que eu tenho que me policiar o tempo todo. Preocupação da sua mente.
E eu esqueço que nós somos bombardeados todo momento e confia no Senhor. Ele não erra nunca. Nós erramos sempre, mas ele não erra nunca. Nós temos uma reunião, essa nossa reunião de quarta-feira, né? De oração. Às vezes ela se torna repetitiva. Mas o fato não é o que é orado, é a ação da oração. É o entendimento que nós necessitamos orar e ouvir as orações dos nossos irmãos. E a gente percebe algo interessantíssimo, que existe uma unidade no que nós oramos. Nós oramos pelas mesmas coisas. Louvado seja o Senhor por isso. O interesse, nós temos uma reunião onde o interesse é comum. E se nós observarmos qual é o interesse comum da igreja, primeiro é que sejamos perdoados dos nossos pecados. Que o Senhor realmente tenha misericórdia de cada um de nós. E depois, o motivo da nossa oração é que nós sejamos instrumentos para levar o Evangelho. Que a igreja seja uma igreja atuante para pregar o Evangelho verdadeiro. Não a vitória, como alguns gostam de ouvir, mas o Evangelho verdadeiro, aonde nós sim seremos vitoriosos quando estivermos reinando com o Senhor na eternidade. Essa é a única vitória que teremos. Quando vencermos, quando realmente entendermos o que está preparado para cada um de nós. Agora, ele vai falar: há alguém doente entre vocês, que ele mande chamar os presbíteros. Observe que aqui não está dizendo que se alguém é doente, o presbítero vai até você. Aqui diz que ele chame. E a ênfase desse versículo, que alguns falam sobre a unção do óleo, e nós temos que entender o que significa ungir com óleo. A gente, se olhar no Antigo Testamento, o óleo era usado para ungir objetos, que eram usados no templo, ungir reis, ungir sacerdotes, e também tinha uso medicinal. Aqui, fatalmente, também fala-se sobre o uso medicinal. Mas nós temos que entender que esse óleo, ele foi substituído pelo Espírito Santo. Eu estava olhando para poder entender realmente porque o óleo ele virou hoje algo místico. Se unge carro com óleo, se unge portal com óleo, se unge sapato, se unge tudo com óleo. Como se o óleo fosse o principal meio da ação de Deus. Mas aqui ele vai falar o seguinte: primeiro ele vai falar que orem, depois ele vai falar uma oração com fé. O foco não é o óleo, é a oração. Então, nós temos que observar e tirar esses detalhezinhos. Nós não podemos aqui tirar essa unção de óleo. Eu estava vendo a igreja presbiteriana, por exemplo, ela não permite que o óleo seja ministrado num culto aberto. Mas se alguém chamar alguém para que faça uma oração e pedir para ser ungido por óleo, e se ela entender que o óleo é apenas apontando algo como se fosse a fé no Senhor, que seja usado. Eles têm a liberdade de usar, se quiserem. Nós não usamos óleo. Nós entendemos que aqui a oração com fé é o principal meio para que a igreja possa estar orando
por alguém. A Igreja Romana Católica, ela vai falar que esse ponto, ele está falando de extrema-unção. Aonde uma pessoa está no final da vida, ele fala, se tiver pecado, será perdoado, para estar no fim da sua vida, né? E na verdade, a gente tem que entender que a oração pelos enfermos, ela é uma ação totalmente irrestrita do Senhor. Quando nós oramos, nós pedimos, Senhor, cura, se possível, o corpo. Mas nós pensamos que a nossa oração, ela é de curar realmente a alma. Se possível, sara. Se possível, dá uma oportunidade de despertar para a salvação. Mas enfim, a oração, o principal objetivo desse versículo é a oração feita com fé. Oração feita com fé é você saber o que você está falando. Não é aquela oração programada. É aquela oração consciente de para quem você está pedindo. Nós estamos falando de grandioso és tu, acabamos de cantar. De algo que nós não temos como dimensionar. A grandiosidade do nosso Deus. Continuando, no versículo 5, no 15, ele vai falar: além disso, se houver cometido pecado, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Perdão de pecados. A parte aqui que afirma, se houver cometido pecados, ele será perdoado, nos lembra que a cura espiritual e emocional está ligado ao arrependimento e ao perdão. Quando confessamos nossos pecados, reconhecemos as nossas falhas diante de Deus, isso abre espaço para sua misericórdia e seu perdão. Talvez seja até estranho alguém, quando reconhecer as suas falhas, às vezes nós achamos que nós somos bons. Às vezes nós achamos que nós somos diferentes porque frequentamos a igreja, porque somos cristãos. Mas mesmo assim continuamos ainda nesse corpinho, continuamos errando e falhando. Mas o grande segredo é se arrepender, é reconhecer a falha. Somos falhos. Isso não é uma acusação para você. Nós vacilamos muitas vezes. E vacilamos mesmo. Diante da nossa postura. Diante daquele sentimento que podemos fazer algo que o Senhor não esteja vendo. Isso é muito difícil. Não sei se você já teve esse sentimento. Vou fazer isso aqui, mas não vou fazer mais. Enfim, quando confessamos nossos pecados, reconhecemos as nossas falhas. Por isso nós temos que ter esse entendimento. Não é vã repetição. Coloque dentro do Senhor: Senhor, Tu me conheces, sabes quem eu sou? Perdoa as minhas dificuldades, ajuda-me diante da dificuldade do dia a dia. Ajuda-me diante das minhas reações. Diante das minhas reações, diante de dificuldades, diante de situações, diante do que estou vivendo. Transforma-me numa pessoa melhor.
Depois, aqui Tiago vai falar que confesse os seus pecados uns aos outros. Isso aqui revela a importância da transparência e da relação de confiança entre os membros da igreja, entre os irmãos. Isso não quer dizer que nós vamos expor as nossas dificuldades, mas sim compartilhar com quem podemos confiar, buscando apoio. Isso aí é algo que nós temos que amadurecer. Nós temos que levar a amizade a ponto de podermos confessarmos os nossos pecados sem que sejamos julgados pelo ouvinte. Isso é difícil às vezes. Difícil pela nossa condição de, infelizmente, quando alguém confessa algo buscando um apoio, nós nos sentimos melhores. Nós nos sentimos melhores diante da dificuldade que o irmão chega e te confessa. Mas que a gente esteja maduro de entender que isso faz parte do perdão do Senhor. Busque uma amizade onde você possa confiar, porque o ato de confessar promove cura, pois alivia o peso do pecado e permite que os outros orem por nós. Mais adiante, ele vai falar também que a ligação entre a confissão e a oração e cura é fundamental. A cura não se limita apenas na saúde física, mas também na saúde emocional e espiritual. Muitas vezes a carga do pecado não confessado pode afetar nossa paz interior e até mesmo a nossa saúde. A confissão e a oração ajuda a restaurar o equilíbrio. Nós estamos lendo um livro que ele fala, ore até orar. Ore até orar. Orar até orar significa que você ultrapassa aquele limite que você tem tão restrito de conversar com o Senhor, de colocar diante dele a sua necessidade. Aqueles 1 minuto e meio de oração. Não estou cobrando nada, isso aí é uma dificuldade enorme. Às vezes eu gosto quando a nossa reunião demora meia hora, 40 minutos. Puxa, oramos 40 minutos. Isso em 6, 7 pessoas. É extraordinário. Porque como o Senhor ele vai trazendo lembranças aonde nós colocamos diante da igreja as necessidades. E o mais interessante é que a gente perde aquele medo de se expor. Desde o início, quando você ora para o Senhor, não ora para nenhum de nós, porque nós não podemos fazer nada. Então, como eu falei aqui, a confissão e a oração, ela restaura o nosso equilíbrio. Depois, Tiago vai falar sobre Elias. E ali ele fala que Elias era humano, como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu 3 anos. Depois, 3 anos e meio. Depois ele orou novamente, e choveu. E a terra produziu os seus frutos. Essa afirmação que Tiago coloca que Elias era humano como nós, é que ele lembra que nós temos a mesma capacidade de comunicação com Deus. Elias ora ao Senhor e pede que não chova. E não chove. Depois ele faz ao contrário.
E aqui Tiago lembrando que Elias ele tem a mesma capacidade que nós temos em orar. Não repetir o que Elias fez, mas sim saber que o Senhor, ele responde. Ele está atento, como a palavra diz, ele responde como a palavra diz. Não é um Deus que se cala, que apesar de muitas vezes o silêncio do Senhor, ele fala mais alto do que a sua própria voz. Então isso nos encoraja a não subestimar o nosso papel na oração. Não subestime o seu papel de orar. Observe que como é atual. Hoje as reuniões que têm menor número de pessoas nas igrejas são as reuniões de oração. Eu não falo igreja de 20, 30, eu falo igreja que tem 300 pessoas, a reunião de oração é a mais vazia. E sempre somos desafiados a isso. Sempre somos desafiados a isso. O único instrumento que nós temos de acesso ao Senhor é através da oração. E é interessante que a oração, eu tinha um irmão que falava, oração, ou seja, você ora, existe uma ação. A oração fervorosa é a conexão íntima com o Senhor, que requer dedicação e um coração alinhado, preste atenção, com a vontade dele. Isso que é o segredo. Isso que é o segredo. Às vezes oramos ao Senhor coisas que Ele é impossível fazer. Pedimos a Deus algo que Ele não falou que faria, que Ele não prometeu que realizaria. Por isso que o conhecimento do Senhor, o conhecimento da própria palavra do Senhor é a grande arma que nós temos, não arma, não posso dizer arma, mas é o grande conteúdo que nós temos de chegarmos a Ele. Ultimamente nós temos visto que o Senhor é fiel à sua palavra. Em todo o tempo. Assim como Elias orou pela não ocorrência de chuva e depois pediu chuva, somos chamados a orar por mudanças significativas em nossas vidas e na vida dos outros. Olha só o que nós temos em nossa mão. Olha o que o Senhor dá a possibilidade a cada um de nós de termos acesso a Ele através de Jesus Cristo e podemos orar por nós e por todos. Isso é um grande privilégio. Isso é uma grande arma, aí sim, que nós temos para lutar com esse mundo tenebroso, esse mundo difícil, cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. E eu não quero assustar e não vou assustar ninguém, porque isso não é novidade para ninguém. Vai piorar. Vai piorar. Então a experiência de Elias nos incentiva a acreditar que Deus ouve e responde às nossas orações. Mesmo que às vezes a resposta não venha na forma ou no tempo que esperamos. Também foi falado, anote a sua oração. Anote os seus pedidos ao Senhor.
Anote as respostas do Senhor sobre as suas orações. Você virá admirado do que o Senhor já fez. Tem uma música chamada Tu és fiel, Senhor. Dia após dia te mostras assim. E virás espantado do que Ele já fez. Anote sua oração. Senhor, eu preciso disso. Leia a sua oração sempre. E você ficará espantado com o que o Senhor já fez. No versículo 18, 19 e 20. Isso aqui é algo também muito forte, que diz o seguinte: meus irmãos, se alguém de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a sua vida, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Esses são os versículos que encerram, na verdade são os 2, 19 e 20 que encerram a carta de Tiago. E ele traz um chamado importante e responsabilidade comunitária dentro da igreja. Tiago aqui está se referindo a alguém que se desviou da verdade, e o que pode significar um afastamento da doutrina da fé, ou a sua moral caindo em pecado. Às vezes as pessoas se desviam porque são atraídas por outras vozes. E Tiago diz que esse comprometimento que nós temos um com os outros é tomar conta um dos outros, para que não caiam em doutrinas mentirosas. A palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. Se ela fala, se ela promete algo, ela cumpre. E nós temos que estar atento ao que a palavra do Senhor, ela fala a cada um de nós. Não modificá-la para agradar a cada um de nós. A palavra de Deus, na verdade, eu não posso transformar, ela é dura. Ela é dura porque ela atinge na minha vida. Ela é dura porque ao conhecê-la necessita transformação, e muitas vezes essa transformação é difícil. Mas às vezes a gente quer ouvir algo que nos agrade. Aquela passagem tipo, tudo posso no que me fortalece. Só lê daí para frente, mas não lê o que está escrito atrás. Vou fazer isso porque tudo posso me fortalece. Então vai naufragar, vai apanhar, vai fazer isso. Você suporta isso pelo Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece é quando você realmente abre mão da sua satisfação para que o Senhor faça a obra na sua vida. Aí sim, como Paulo falou. Somos mais do que vencedores. Comprar um carro quando sair daqui, porque eu sou mais do que um vencedor. A mensagem do Alexandre que eu li errado, ele falou que ele teria que trocar a moto dele. Eu entendi que ele trocou a moto dele. Oh, que legal. Furou o pneu, de vez de consertar o pneu, troca a moto, mais fácil, né? Era corrente, né? Mas ali revela que é um coração agradecido, enquanto for que seja o melhor. Voltando aqui, o ato de converter, porque ele diz ali, né? Quem converte, aqui é entendido como trazer de volta aquele que se desviou, no sentido da palavra converter.
Você converte numa estrada, você está indo para lá, você converte para cá. Então aqui a ideia é que membros da comunidade cristã têm a responsabilidade de ajudar uns aos outros a permanecerem na verdade, sendo instrumento de Deus para restaurar aqueles que caíram. Eu conheço vários irmãos que se desviaram, magoados com ministérios, magoados com homens, e se desviaram. Mas nós temos um papel de converter, ou através da sua oração, que é o que eu faço. Mas enfim, a tradução da NAA, ele vai falar sobre, no aqui, que quem converte o pecador, na NVI, do erro, do seu caminho, salvará a vida, e a pessoa fará muitíssimos pecados serem perdoados. Na NAA, ele fala aqui que vai cobrir uma multidão de pecados. Sugere que o ato de trazer alguém de volta ao caminho correto não só beneficia quem está no erro, mas também reflete a graça de Deus que perdoa e cobre os pecados quando há arrependimento. Isso também pode indicar que o amor, mostrado na ação de resgatar o desviado, é poderoso para lidar com os efeitos do pecado. Aplicação. Para a comunidade cristã, esses versículos reforçam a importância de nos preocuparmos ativamente com os irmãos da fé. Há um chamado à responsabilidade mútua, amor e esforço para que sejamos um só corpo em todas as circunstâncias, dificuldades e na alegria. O livro de Tiago, que nós encerramos hoje a exposição, é uma alavanca para nos aprofundarmos e reconhecermos a importância da comunidade da igreja e a responsabilidade espiritual que nós temos um para com os outros. Amém, amados? Amém. Vamos estar só orando, depois o Rodrigo vai trazer as mensagens, informações, né? Pai eterno, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, muito obrigado pelo teu ensino. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos desafia, Senhor, a sermos pessoas melhores. A tua palavra nos desafia, Senhor, a transformarmos, Senhor, a nossa mente, e que cada dia mais possamos confiar nessa tua mensagem, Senhor, nessa semente que está sendo lançada, Pai. Cada vez mais possamos nos fortalecer diante do que tu tens trazido a cada um de nós, Senhor. Que possamos fazer diferença nesse mundo caído, Pai. Que possamos ser sal e luz, Senhor, aonde estivermos, Senhor. E que cada vez mais possamos ser desafiados a lançar essa semente, para que o teu evangelho seja desperto e que mais pessoas, Senhor, aqueles que dormem, sejam despertos para a eternidade. E é em nome do teu Filho Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém.